O jornalista e radialista Clemente Lemes vem ao programa Gente em Destaque hoje contar um pouco sobre a sua carreira. Aos 55 anos, Clemente nasceu em Santa Branca e está em Jacareí há vários anos. Atualmente, ele apresenta o Jornal da Manhã para o Vale do Paraíba na Rádio Jovem Pan, mas já passou pela TV Cidade Jacareí e TV Setorial. É formado pela Universidade de Mogi das Cruzes em 1983, ano em que se casou com a educadora Maria Eugênia Gonçalves Braga. Com ela teve 2 filhos, Lucas e Camila. Na entrevista, gravada nos estúdios da TV Câmara Jacareí, Clemente vai falar sobre sua profissão, seus projetos e as suas ideias para o jornalismo e o radialismo. Qual é a opinião dele sobre a obrigatoriedade do diploma de jornalismo? Os formatos neste século estão mais preocupados com a TV? Qual a importância da rádio para a comunicação? Agora no programa Gente em Destaque. Bom, Clemente, obrigado pela sua presença aqui na TV Câmara, por ter aceitado o nosso convite. A gente vai falar muito sobre o seu trabalho hoje na Jovem Pan, né, no comando do Jornal da Manhã, mas eu queria começar essa entrevista falando um pouco do seu comecinho na carreira. Esse seu envolvimento com a imprensa, com o rádio, veio desde criança? Desde criança. Antes de qualquer coisa, eu quero agradecer ao convite. Muito bacana isso, confesso, fica aquele clima que é normal, né? Uma coisa é você entrevistar, outra coisa é ser entrevistado, né? Então, mas desde que de moleque, eu sou de Santa Branca, na verdade, comecei lá a escrever em jornal com 14 anos. Até partiu de uma pessoa aqui de Jacareí mesmo, um famoso jornalista na época, que era o Ciro Armani, que era diretor do jornal Diário Jacareí, isso lá em 74. Ele perguntou em sala de aula quem gostaria de escrever algumas notinhas para jornal, né? Eu, sem saber o que era, levantei o braço e eu quero. E daí acabei entrando, gostando. Eu digo sempre, eu sou de jornaleiro a jornalista. Eu também entreguei jornal nas ruas de Santa Branca e peguei amor pela coisa, eu acho isso muito, muito gostoso. Então eu comecei desde criança mesmo, peguei o foco, queria isso. Houve até um problema de família, meu pai queria que eu fosse advogado, que esse jornalista. Enquanto não me vi formado em jornalismo, eu não fiquei sossegado. Acho que isso estava meio enraizado na gente e eu amo o que eu faço. Essas notinhas de Santa Branca que você escrevia para o diário, você lembra de que assunto que era, da sociedade ali? Aniversário. Pegava as pessoas da cidade lá que faziam aniversário, escrevia tal. Logicamente, 14 anos, você não tem nem noção do que é uma nota jornalística. E mandava para Jacareí, o Ciro Armani dava uma editado no material, publicava, lá de Notícia Santa Branca, Clemente Lemes. E isso enchia os olhos, é impressionante isso, né? E segui carreira a partir daí. Então, além disso, daí surgiu a oportunidade de deixar o paralelo ao diário, ser também correspondente do Estadão. Por 10 anos eu fui correspondente do Jornal Estado de São Paulo. Então, aqui em Santa Branca, quando acontecia aqueles problemas lá de empresa de fogos explodir, eu estava lá acompanhando e mandava a notícia com fotografia para o Estadão. E o bacana é que hoje é tudo internet, na época não. Você fazia a foto, tirava o filme, colocava no envelope, lacrava, trazia até Jacareí, colocava na pasta marrom para encaminhar para São Paulo. Então era uma logística muito interessante. E que hoje, conta 1, 2, 3, mandou, está pronto, né? É bem diferente. Antes disso, na sua infância, você era daqueles garotos que gostavam de escutar rádio também? Você se informava de alguma maneira? Eu sempre fui apaixonado por rádio, impressionante isso, né? Eu sempre gostava de ouvir, na condição de ouvinte. Eu sempre tive comigo de ouvir rádio. Aliás, a primeira carta que eu escrevi na minha vida foi para o Silvio Santos, na Rádio Nacional, isso lá nos idos de 70. Tem que ser uma carta para alguém. Peguei e mandei a carta para o Silvio Santos. Ele leu a carta no ar, isso. Foi até bacana, isso eu até guardo como lembrança. Não tenho a gravação dele, mas me lembro como se fosse hoje ele falando da minha carta lá no programa dele, na Rádio Nacional. Já faz um bom tempo. E daí um dia, eu trabalhava no Leite Colap também, aqui em Jacareí. E o diretor do Leite Colap, presidente na época, Joaquim Carvalho Nogueira, ele era radialista da Rádio Clube de Jacareí, fazia um sertanejo lá. E precisava levar um documento lá para a rádio. Falou, Clemente, dá um pulo na Rádio Clube
e me leva para ver o documento lá para o diretor da rádio. Eu fui, entrei no estúdio e vi um cara apresentando um programa musical. Falei assim, é isso que eu quero. Enquanto não me vi dentro do rádio, não sosseguei. Então foi uma trajetória bacana, bem difícil, levei muita porta na cara, porque uma coisa é quando você nasce com talento, outra coisa você quer, né? Ah, eu quero isso, é uma coisa. Quando você já nasce pronto, é diferente. Então, quando a pessoa quer, é mais difícil. Mas se tiver vontade e pegar o foco, chega lá, viu? E essa sua veia jornalística voltada para a comunicação, teve alguma influência de alguém da sua família, algum parente que já tinha trabalhado em rádio ou jornal, alguma coisa? Não. Ninguém? Nem na família e nem em Santa Branca, né? Então, é uma coisa interessante, né? Eu fui o único que levantei essa bandeira, eu quero, e fui atrás, né? Então, à época, não tinha ninguém, não tem nada de família, não. Foi da minha pessoa mesmo. E você começou a trabalhar cedo, você falou que entregava jornal, trabalhava no leite Colap também, Sim, né? Eu comecei a trabalhar com 5 anos de idade, pode até acreditar. Eu entregava leite na rua. Na época não existia leite em saquinho, leite pasteurizado, é tudo a granel, né? Então, os meus pais sempre incentivaram o trabalho desde criança, né? O que hoje é proibido, há 40 anos, há 50 anos, tinha que trabalhar, né? E então eu pegava na vizinhança as latinhas e ia no laticínios, enchia e entregava em casa. E não arrependo não, acho que foi bom. Seus pais também escutavam rádio? Que trabalho que eles tinham, seus pais? A minha mãe era dona de casa, a gente é de uma família de 7 irmãos, né? Então a minha mãe era dona de casa. E meu pai era despachante policial, então... Mas não ouvia, eu ouvia a rádio mais no final da tarde, né? Mas durante o dia, só o folgado aqui que eu ouvia, viu? Você falou que quando você quis ingressar no jornalismo, seu pai ficou meio bravo com você. Qual foi a reação dele quando você falou essa notícia? Porque até então você escrevendo no jornal com 14 anos era uma coisa. Você querer fazer essa profissão era outra, né? Não foi fácil não, você foi bonzinho, seu pai foi meio bravo, mas ficou bem bravo mesmo. Você tem que ser advogado, vai trabalhar comigo no escritório. Mas eu sabia que meu pai não ia dar certo, porque eram... a água e o óleo ia ser meio complicado. Não, eu quero jornalismo, vou seguir a carreira de jornalismo e não abro mão disso. Daí, quando eu fiz a inscrição na faculdade para vestibular, ele me levou lá em Mogi. Olha que coisa maluca, né? Eu morava em Santa Branca, trabalhava já em Jacareí e fiz faculdade de jornalismo em Mogi das Cruzes. Saí de casa tipo 6 horas da manhã e chegava às 11h30, meia-noite, de ônibus, né? E meu pai foi me levar até Mogi para eu fazer a inscrição no vestibular. A primeira opção foi jornalismo e a segunda, claro, para agradar o velho, foi direito, né? Ainda bem que deu jornalismo. Não arrependo, não. E você tinha referências de comunicadores que você admirava nessa época, com a adolescência, antes de você entrar na faculdade? Tinha sim. Eu tinha lá na Rádio Bandeirantes, o Antônio Celso, tinha também o Darcy Reis de Jacareí, que já estava em São Paulo Bandeirantes. Tinha muita coisa na Rádio Globo. Eu sempre ouvi rádio, sempre gostei de rádio, né? E essa referência, mas não chegou a me chamar a atenção, não. O que me chamou a atenção foi a vez que eu entrei na Rádio Clube, no estúdio da Rádio Clube, e vi a pessoa apresentando o programa, e até hoje isso está gravado na memória. Eu me vejo, a Rádio Clube mudou, já mudou umas 2, 3 vezes o lugar e tal, mas quando eu entrei lá na Rádio Clube, é onde é hoje uma loja, uma grande loja de departamento aqui na rua na rua Alfredo Schurig. E é ali que eu fui e vi o cara apresentando o programa, era uma pessoa pequenininha, tal, mas um vozeirão desse tamanho, para isso que eu quero. Daí entrei e apaixonei pela coisa. E depois dos 14 anos, lá no Diário Jacareí, quais foram os seus outros trabalhos até você entrar na faculdade? Aí no ramo da comunicação mesmo? Não, daí eu não fiquei no Diário, veio a proposta para eu ser correspondente do Estadão, eu deixei o Diário, fiquei só no Estadão. Não ganhava nada, viu? Mas ganhava experiência e, olha, para mim foi muito bom. Uma coisa interessante, houve um acidente em Santa Branca, uma explosão na Fogos Caramuru, e nessa explosão 6 pessoas, se não me engano, morreram. Tal, e daí eu fui lá, entrei com os bombeiros aqui de Jacareí, tinha um sargento que era de Santa Branca, me levou até lá, tal, eu fiz a foto, fiz a matéria. Escrevi umas 4, 5 laudas. Você vê que lauda, para quem não sabe, é papel sulfite, cheio de informação. Peguei para o envelope, o filme e tal, mandei para São Paulo. No dia seguinte, saiu a foto e apenas uma trechinha assim. Tudo que eu falei em 4 laudas, eles colocaram no parágrafo. Falei, gente, é fácil jornalista, né? Bem fácil, não é fácil nada, né?
Isso, então, a vida da gente é muito bacana nesse sentido, né? E até então você não tinha trabalhado em rádio ainda? Não tinha não, eu fiquei no jornal há um bom tempo. Eu comecei, na verdade, no rádio, Rodrigo, foi em 78, que o Luiz Oliveira, aliás, hoje é meu vizinho, o Dr. Luiz Oliveira, que é advogado aqui em Jacareí, ele era narrador esportivo da Rádio Clube. E tinha também o Pascoal Dias, que eram dois grandes nomes do rádio jacariense. E um dia ele me ligou e falou assim, Clemente, você não quer... ele me viu na Rádio Clube e falou, você não quer ser correspondente da Branca, não? Eu falei, quero. Queria tudo, né? Assim, não sabia nada, mas queria tudo. Eu falei, preciso, vamos fazer carnaval? Eu falei, vamos. Eu me lembro que eu fui fazer a reportagem via telefone do Carnaval de Santa Branca. Então ficaram os meus pais na minha casa ouvindo a rádio e eu fazendo flash por telefone. Eu fui até o meu serviço na cooperativa, de lá eu liguei para a Rádio Clube aqui de Jacareí e entrei no ar. Nossa, foi muito bacana. Claro, gaguejei, errei pra caramba, tal, faz parte do jogo, mas fiquei feliz da vida, né? A sua primeira experiência na rádio mesmo, como apresentador ou como repórter, foi em Jacareí? Em Jacareí. Aliás, eu não trabalhei em outra emissora, não sei de Jacareí. Mesmo sendo hoje Jovem Pan, a rádio é de Jacareí, e só que todo o nosso marketing é São José dos Campos. Mas a rádio é homologada, outorgada, melhor dizendo, para Jacareí. E você se acostumou logo com o ambiente do rádio, depois que você viu aquela pessoa apresentando e você quis isso para você? Quando você entrou para apresentar o seu programa ali foi você se realizou na carreira, como é que foi? Na Rádio Clube foi mais um estágio, né? Eu fiquei lá uns 3, 4 anos na Rádio Clube como repórter esportivo, na verdade repórter de campo, fiz algumas matérias policiais. Tinha o Adriano Guimarães, que era um locutor da Rádio Clube, eu era repórter dele, repórter policial, entrava com as matérias diariamente de polícia. E daí pintou um amigo meu, um fazendeiro de Guararema, que juntamente com Humberto Leal haviam ganho a Rádio Musical FM, havia conseguido através do governo federal a instalação da Rádio Musical aqui em Jacareí. E eu fui, além disso, na Colap, eu também escrevi, fazia o Jornal da Colap, que era um jornal informativo que era voltado aos produtores de leite, e quem fazia o jornal era eu. Eu tive acesso ao senhor Hernando Bicudo de Paula, que hoje é o dono da Faculdade de São Marcos, em São Paulo. E daí eu falei, estou com uma rádio lá em Jacareí, você não quer trabalhar com a gente? Eu quero, me interessa sim, meu sonho é isso. Daí me deu um bilhetinho assim, por favor, procurar Humberto Leal. Humberto Leal e tal, liguei para ele, vamos lá. E me assustei com o Humberto. O Humbertão tinha um vozeirão, a gente tinha uma voz pequenininha, quando você tem um vozeirão, é mais fácil, porque na época ainda o vozeirão, hoje não mais, mas na época o vozeirão era tudo, já era meio caminho andado para entrar no rádio. Aliás, comecei com o Humberto Leal aqui perto do Piazza Hotel, ali, perto da Câmara. Da prefeitura aqui do lado, aqui, exatamente, a Câmara. Cheguei ali, Humberto, tudo bem e tal? Um vozeirão, um óculos escuro. Esquece, não vou entrar nunca nesse rádio, que o cara... Ele tinha sido da Bandeirante de São Paulo, da Rádio América, tem uma experiência de rádio fantástica, né? Tem um vozeirão mesmo, muito bom. Não vai nada, deixa o me chamou, vamos lá. Seguinte, eu vou te ensinar. Você quer aprender? Eu quero aprender, então eu vou te ensinar. E comecei com ele. E daí me deu todas como proceder, me levei um susto no primeiro dia de rádio musical, porque eu ia fazer 1 hora de programa. Quando você faz um flash, você escreve e tal, lê, já acabou, né? Não, tem que ficar 1 hora no estúdio. Sustentando aquela hora. Como é que o que eu vou falar o quê? Como é que eu vou segurar 1 hora de programa? 1 hora é muito tempo. Isso me deu um pouco de pânico. Mas como era de madrugada, era o início, pouca gente ouvindo. Aliás, fui o primeiro locutor da rádio musical aqui em Jacareí. Ela completa agora em outubro 30 anos. E eu completo junto com ela 30 anos. E comecei no 1º de outubro. E fiz 1 hora de programa lá, tal, com música, conversando, ouvinte já ligando, e daí é fácil, dá para fazer. No rádio não pode ter silêncio, né? Não pode ter aquele vácuo. Tem que preencher o espaço, né? A não ser quando você vai dar emoção numa matéria, por exemplo, você dá a respirada, segura e entra. Você dá ênfase, mas o ouvinte percebe. Quando é o furo, o ouvinte, não tem pessoa melhor para entender rádio que o ouvinte, né? O ouvinte realmente atua a maior escola para rádio, que ele sabe o que você vai falar, sabe o que ele quer, vai te orientar, vai pedir, vai te criticar no telefone, ou na rua, ou em qualquer lugar, mas isso é bacana, isso te dá também um certo suporte para você continuar na profissão. Você se lembra de alguma situação no rádio que você passou por alguma saia justa, ou deu algum branco em você e aconteceu alguma coisa? Faz 30 anos que eu ouço que o rádio vai perder espaço. E faz 30 anos que eu testemunho que o rádio não perdeu espaço. Pelo contrário, ele agrega. Eu acho que a internet, a tecnologia veio para agregar. Se o rádio souber usar a internet em seu benefício, ele vai embora. Não vai parar nunca.